Eu tô te ouvindo. Tá, vamos iniciar a aula hoje. O tema transtorno depressivo maior vai ser apresentada pelo Dr. José Cria, que da UFMS, né, da residência de psiquiatria. Pode começar, doutor. Eu tô falando com o microfone fechado. Oi, gente. Eu sou o José, fui residente aí da psiquiatria. Eu acho que meio que pode dizer que eu tô com a liga desde o começo. Eu entrei, a liga começou a acontecer e foi um processo muito legal de conhecer vocês, de conviver com vocês, né? Hoje eu já terminei a residência, eu não moro mais em Campo Grande, eu tô morando aqui em São Paulo. Eu sou médico psiquiatra aí pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou preceptor da residência em psiquiatria aqui do Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. Também sou pós-graduando pelo Hospital Albert Einstein, preceptoria e docência médica. E também trabalho no CAPS, aqui na Zona Leste de São Paulo, também, CAPS Infanto Juvenil Cidade Tiradentes. Eu vou falar sobre transtorno depressivo maior. São um conjunto de três aulas que você vai ter como preparatório para a liga. E para começar, eu queria falar um pouquinho sobre. Pode começar, Breno, pode passar. Falar um pouquinho sobre o que é o humor. Quando a gente vai falar dos transtornos de humor, que é o transtorno afetivo bipolar e o transtorno depressivo, fica óbvio que a gente está falando de humor. E para a gente falar sobre a alteração desse humor, no caso para baixo, que é no transtorno depressivo, vocês têm que ter uma noção do que é humor. Então, o humor ele pode ser definido como emoção, um tom de sentimento difuso e persistente que influencia o comportamento de uma pessoa e colore sua percepção do mundo. Ainda que ele tenha essa definição em relação a uma emoção, você pode perceber que o humor é como se fosse um padrão contínuo de percepções do indivíduo em relação ao mundo. Ele não é uma coisa que vai se modificar, não é tão volátil e imóvel como o afeto, que é uma coisa que está relacionada às dinâmicas, às relações de enfrentamento, às situações da vida do indivíduo. Então, o humor é como se fosse um termômetro, só que um termômetro que corre mais lento. Ele não vai mudar de uma maneira brusca. Então, eu gosto muito de pensar que o humor é como se fosse as lentes do óculos. Então, quando a gente está com as lentes do óculos mais escuras, a gente vai ver as coisas de uma maneira mais escura. E quando ela está mais clara, mais límpida, a gente vai ter uma visão mais nítida. E no caso do transtorno depressivo, a gente vai ter uma visão um pouco mais obscurecida, mais turvada, e é uma explicação que eu gosto muito de dar para os pacientes. Pode passar, Breno. Então, eu queria trazer uma definição bem simples do que é depressão. Isso não é uma definição tirada do DSM, é uma definição tirada do dicionário, que pode resumir de uma maneira simples o quadro clínico, mas que não é o que a gente vai querer que vocês saibam para a prova ou para a vida. A gente vai querer que vocês saibam um pouco mais. Os critérios diagnósticos eu vou falando ao longo da prova, da aula, mas eu quero que vocês entendam de uma maneira simples. Depressão é uma condição psiquiátrica de origem crônica que causa alterações do humor para baixo, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor emocional, no caso, desesperança, culpa, com ou sem razão aparente. Então, é aquela alteração do humor para o polo negativo. Pode passar, Breno. Mas é assim, eu gosto de pensar que quando a gente fala de qualquer doença, de qualquer síndrome, a gente tem que pensar no que, quem, como, quando, onde, porquê. Então, eles vão pensar no quem. Quem são as pessoas que têm depressão? A depressão é uma doença da população jovem, população em idade ativa, e acomete mais mulheres, cerca de 2 a 3 vezes mais do que os homens. E 50% dos primeiros episódios ocorrem entre 20 e 50 anos e tem um comprometimento, como eu disse, um comprometimento sério, severo de pacientes em população em idade ativa de trabalho. Então, são aquelas pessoas que estão trabalhando. Por conta disso, são estudos que têm sido feitos, vários estudos relacionados com a produtividade. Então, quando vocês verem pesquisas falando sobre depressão, é muito comum a gente falar de incapacidade dias por ano ou incapacidade por dias trabalhados. Pode passar, Breno. Eu estou pedindo para o Breno passar porque eu estou no tablet, então eu não consigo passar. Então, eu peguei essa imagem, que é essa tabela, para vocês mostrarem o nível do impacto da doença na população ativa e também o comprometimento grave que ela tem na população. É, Aqui tem uma prevalência semelhante entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos.
uma prevalência bem interessante durante a vida do indivíduo, de 14,6 variando de 11,1 a 18,4, dependendo da referência, com uma idade média de comprometimento entre 20 e 30 anos, 28, 27, 24, e tendo vários episódios ao longo da vida, o que é uma coisa muito importante. Porque quando eu falo de transtorno depressivo maior, eu estou falando daquela doença, não só da doença depressão crônica, mas também estou falando do transtorno depressivo episódico, recorrente, né? Estou falando também de outros tipos de depressão. O tempo de acometimento em média de semanas é de 27 a 26 semanas. Se a gente pensar que um ano tem 52 semanas, uma grande parte do ano. E grande parte da população que tiver essa doença vai ter um comprometimento grave. Ou seja, vão ser aquelas pessoas que vão precisar ser afastadas, vão fazer uso de múltiplas medicações, vão ter que recorrer aos serviços de auxílio, né? Então, dá para ver como é uma doença que impacta todos nós. Pode passar. Mas como que a doença funciona? Né? Na psiquiatria, a gente tem uma dificuldade muito grande em deixar clara a fisiopatologia das doenças. Eu trouxe aqui para vocês, de maneira ilustrativa, duas das principais hipóteses relacionadas ao transtorno depressivo. Mas existem várias outras hipóteses que elas vão se complementando. Não tem uma hipótese sozinha. É como se elas fossem um contínuo de hipóteses. Você vai ver que a hipótese monaminérgica que eu vou falar, ela acaba tendo um substrato na hipótese hormonal relacionado ao cortisol, que vai ter o substrato na hipótese de produção de BDNF, de fatores neurotróficos do cérebro, que vai estar relacionado. Desculpa, gente, se vocês ouvirem um grito, é porque eu estou de plantão, então tem um paciente gritando. Então vocês me perdoem. Né? Alterações de ritmo circadiano, alterações hormonais. É possível, hoje eles já tentam fazer identificação em alguns losses de alguns genes, então você vai ver como a fisiopatologia não consegue ser explicada por uma única coisa. A primeira, pode passar, Breno, eu vou ficar falando, pode passar toda hora. Aqui tem a hipótese monaminérgica. Eu trouxe para vocês aqui, de uma maneira ilustrativa, dois cérebros. Um cérebro na ausência de depressão, onde a gente pode ver, né, os neurotransmissores, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, né? A gente pode ver a ação desses neurotransmissores, né, na fenda sináptica. Então, a gente consegue prestar bem atenção como a gente tem uma grande quantidade de neurotransmissores. Ou seja, existe local, existe combustível para que esse cérebro funcione de uma maneira normal. Já na depressão, a gente vai ter uma deficiência dessas monaminas. Então, é como se a gente faltasse combustível para que o cérebro funcionasse de uma maneira normal. Né? É, é uma hipótese bem simples para a gente entender. O que acontece quando a gente é, dá um antidepressivo? Né? O nosso antidepressivo principal, vou dar aqui o exemplo, a fluoxetina, que é o inibidor seletivo de captação de serotonina, ele vai impedir que haja a recaptação dessa serotonina para ser degradada. Então, ela vai permanecer mais tempo na fenda sináptica. É como se ele aumentasse o combustível que tem disponível para que o cérebro funcionasse de uma maneira normal. Em compensação, a gente pode ter alguns funcionamentos anormais. Pode passar. Onde a gente pode correr, em vez de aumentar a quantidade de neurotransmissor, aumentar a quantidade de receptores. O que é uma lógica meio besta quando a gente pensa assim, né, eu tenho esse produto que não funciona, eu tenho que ligar esses ventiladores aqui da minha sala. Daí, em vez de pagar energia, de colocar ele na tomada, né, eu vou lá e aumento a quantidade de tomadas. Ou seja, não funciona muito bem. Então, essa suprarregulação devido à ausência das monaminas acaba sendo um dos fatores que explica também a demora para o funcionamento dos nossos antidepressivos. É como se fosse assim, o cérebro vê que tem poucas monaminas. Eu vou lá e o cérebro pensa, ai meu Deus, tem que dar um jeito de aumentar a quantidade de monaminas para que esse cérebro funcione. Só que ele não vai conseguir produzir mais. Então, o que ele faz? Ele suprarregula os receptores. Então, ele aumenta a quantidade de receptores. Então, vai demorar um pouco mais para que as nossas medicações funcionem. Faz sentido para vocês? A outra hipótese, se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem pedir para interromper. A outra hipótese que eu trouxe para vocês é a hipótese hormonal, relacionada com o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal,
que é o eixo do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, agora o pessoal da medicina do exercício, gosta muito de dosar, né? Então, é um hormônio que está relacionado com uma série de coisas no nosso organismo. E é como se fosse o principal hormônio inflamatório. O que que acontece? Um cérebro funcionante, a gente vai ter uma atividade normal desse eixo, onde vai ter uma produção normal de cortisol. Então, em momentos de estresse, o indivíduo vai produzir uma quantidade X de cortisol que é compatível com a normalidade do seu funcionamento. Porém, pode passar. Uma das hipóteses que a gente tenta usar para explicar a depressão é que onde ocorre uma superativação desse eixo e, por consequência, acaba ocorrendo uma desregulação hormonal, ou seja, é, ocorre uma ação negativa desse excesso de glicocorticoides, desse cortisol no cérebro, ocorrendo uma diminuição de áreas que são extremamente importantes para o funcionamento normal do ser humano, que é a amígdala, que está ligada à forma que o indivíduo percebe algumas relações afetivas, principalmente as relações de medo, e o hipocampo, que é uma área que está relacionada à memória. É muito comum quando vocês estiverem lá com o Dr. João Américo, inclusive saudades, mandei um abraço para ele, é que vocês vão ver alterações do hipocampo, alterações hipocampais, que são relacionadas diretamente à memória, certo? Eu trouxe de uma maneira bem simples, porque eu não acho que compete a vocês saberem de maneira decorada ou medular como vai ser cada uma das hipóteses, né? Acho que diz mais respeito a mim do que a vocês. Mas eu acho que é legal vocês saberem, para vocês terem uma ideia de como essa doença tem várias possíveis explicações e como ela se correlaciona. Pode passar. Então, a gente pensar que a depressão ela tem múltiplos responsáveis. Eu trouxe aqui também coisas como ciclo circadiano, alteração de glândula pineal, componente genético, tem algumas hipóteses que relacionam sobre a produção de hormônio tireoide, tem hipóteses que estão relacionadas com a nossas bactérias do intestino, que elas poderiam estar relacionadas à produção de serotonina no nosso organismo. Ou seja, mil coisas. Pode passar. E uma outra hipótese que eu achei interessante e gostaria de mostrar para vocês é como, apesar da psiquiatria, de certa forma, estar junto com a neurologia, a gente às vezes se distancia, né? É muito engraçado, porque neurologista e psiquiatra raramente se dão bem. Mas a gente tem aqui uma correlação bem interessante dos sintomas do quadro depressivo com algumas áreas do cérebro, né? A gente vê que no córtex pré-frontal está ligado a relações a, ao sintoma de fadiga, culpa, humor, é, é, o hipocampo relacionado à utilidade, humor, o cerebelo, alterações psicomotoras, né, o núcleo accumbens relacionado a prazer, ou seja, acho que é uma maneira bem legal da gente lembrar que as doenças psiquiátricas também são, de certa forma, doenças neurológicas. Porque a gente está falando sobre neurotransmissores, a gente também está falando sobre sentimentos. Pode passar. Mas aqui agora de uma maneira muito mais clara e concisa. O que que vocês precisam saber? Como eu identifico que aquele paciente tem depressão? Acho que uma das coisas mais importantes é identificar que o paciente tem que ter, aliás, seguir a definição da DSM. Tem muita gente que é contra essas definições, fala que elas engessam a nossa prática clínica, mas eu acho que elas são importantes definidoras até de de conduta posteriormente, ou de uma maneira da gente se sentir mais respaldado. Ainda mais na psiquiatria que as representações são tão. Cada indivíduo apresenta sintomas de uma maneira. Mas aqui, segundo a DSM-5, a depressão é a persistência de sintomas, de um desses dois sintomas, que a gente fala de sintomas nucleares, de humor deprimido, ou apatia barra perda de interesse, por 2 semanas, associada a quatro ou mais dos outros sintomas, que é alterações do peso ou apetite para mais ou para menos, transtornos do sono para mais ou para menos, agitação psicomotora ou retardo psicomotor, fadiga, culpa e sensação de inutilidade, disfunção executiva, ou seja, alteração de memória, de capacidade de desempenhar essas funções cotidianas, e ideação suicida. Uma outra coisa que é extremamente importante, que eu acho que vocês têm que se lembrar sempre, é que a depressão, ela é um diagnóstico que tem que ser feito na ausência de episódios de mania e hipomania. Ou seja, o João vai falar depois,
sobre o transtorno bipolar, mas vai ficar bem claro que, apesar de elas terem um polo parecido, a gente tem que excluir a possibilidade de um quadro de transtorno afetivo bipolar, um episódio de mania ou hipomania. Pode passar. E como o paciente vai estar na psiquiatria, a gente tem uma ciência à parte, que não é parte da psiquiatria, não é parte da psicologia, mas sim uma ciência própria, que é a psicopatologia, que é como se fosse a semiologia dos transtornos mentais. Então, a gente vai identificar as principais alterações encontradas no paciente deprimido. Então, qual que vai ser, como a gente vai encontrar um paciente deprimido na maioria das vezes? É óbvio que tem suas exceções, mas isso é como se fosse, assim, um guia para que a gente conseguisse entender, certo? Então, uma aparência descuidada, desleixada, é muito comum eles pararem de tomar banho nos casos mais graves. Aliás, nos casos mais graves é comum que eles parem de tomar banho, parem de cuidar do cabelo. Uma atitude. Atitude é como ele se apresenta. É como se assim, que aqui está numa atitude colaborativa, numa atitude calma, né? Então, a atitude lamuriosa. Então, o paciente ele vai estar reclamando da vida, muito choroso, cansado, ou uma atitude indiferente, no caso de depressão catatônica, onde o paciente ele vai literalmente fingir que você não está lá. Na orientação, quando eu falo em orientação, eu estou falando aqui assim, de relação de tempo e espaço. É muito comum a gente ter alterações da vivência do tempo, onde o paciente pensa o tempo todo que o tempo demora muito para passar, que os dias se arrastam, né? Ou que as coisas estão acontecendo muito devagar, que é chamada essa desorientação holopsíquica apática. Vocês estão me ouvindo? Tá, tudo certo. Outra coisa que a gente pode pensar é nas alterações de senso-percepção. Senso-percepção, a gente está falando justamente sobre os nossos sentidos. Ele pode ter diminuição de sensibilidade, sensação de pesos, que é muito comum na depressão apática, na depressão atípica, onde o paciente vai ter aquela sensação de peso nos membros, aqueles membros em chumbo, alucinações visuais, auditivas, até mesmo olfativas. Tem pacientes que chegam a fazer a síndrome de Cotard, que é aquela que ele acha que ele está morto, que ele está apodrecendo. É muito engraçado também que a gente já teve um paciente uma vez que ele sentiu o cheiro de podre, que ele constantemente sentiu o cheiro que ele estava podre, que ele estava rodeado de coisas podres, assim, sabe? A gente também teve uma paciente aqui na residência de Santa Marcelina, eu estava discutindo com a residente hoje, que ela sentia que ela tinha um corrimento vaginal fedido e por isso as pessoas estavam se afastando dela, que ela sentia esse cheiro de um corrimento vaginal fedido. Alterações de memória, ele pode ter tanto uma hipomnésia de fixação e evocação, porque a memória é uma função complexa, então é uma coisa que vocês vão notar muito nos pacientes deprimidos, uma dificuldade de memória, ou ele pode ter uma hipermnésia seletiva, ou seja, aquelas lentes lá que estavam borradas, vai sempre se focar naquilo que é de conteúdo negativo. Então ele vai lembrar de momentos que ele foi exposto, que ele estava triste, que aconteceu uma catástrofe, que aconteceu uma coisa triste na vida dele, e pode ter alomnésias, que são alucinações da memória, né? Ele vai ter uma alteração de como se fosse, aliás, a alomnésia é uma ilusão da memória. É como se ele tivesse afetado o quadro de humor dele, afetasse a memória dele no sentido que ele percebesse mesmo uma situação positiva de uma maneira negativa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de divertidamente. Tipo, no Divertidamente não tem aquelas memórias que são felizes e tristes, onde acontece, por exemplo, que a menina vai lá e caiu de bicicleta, mas depois o pai dela foi lá e comprou sorvete para ela. Em vez de ele focar no momento que o pai comprou sorvete, que foi acolhedor e alegre, o paciente ele vai focar naquele momento que foi triste, né? Que ele caiu e arranhou o joelho. Pode ter alterações da linguagem também, a gente fala de linguagem de fala, né? Mas quando a gente fala de linguagem de fala, tanto falada quanto escrita, mas é mais comum a gente falar da fala, falar da fala. Então a gente vai ter uma oligolalia, um mutismo, ou seja, ele vai falar pouco. Bradilalia, ele vai falar de uma maneira lenta, desse jeito. Uma hipofonia, vai falar bem baixinho. Uma hipoprosódia, ou seja, ele vai falar tudo com um tom robótico, monótono, né? Porque a prosódia é a maneira. Como eu vou falar assim, eu vou me empolgar com uma coisa e falar uma coisa que me deixa feliz, eu vou falar muito mais feliz e dando ênfase, primeiro tem uma tendência a falar de uma maneira lenta, tá? E ela pensa de resposta, que é muito comum a gente ver em outros casos também.
em outros quadros psiquiátricos. Pode passar. Tem as alterações de pensamento também. Alterações de pensamento, a gente fala de delírio, né? Que é aquilo que a gente não consegue dissuadir o paciente. Eu vou explicar o que é o delírio de uma maneira simples para vocês entenderem. Se você chegar para um paciente lá no nosso lar, ele vai falar bem assim: eu sou é, o presidente sou o dono do nosso lar. Eu sou o dono do nosso lar. E você mesmo explicando, não, o senhor não é o dono do nosso lar não tem dono, ele é de uma associação espírita. Ele fala assim, não, eu sou o dono do nosso lar, pronto, acabou. Delírio é aquilo que a gente não consegue dissuadir o paciente de, mesmo com argumentação lógica. E um delírio muito comum nos pacientes, né, aquele delírio de apodrecer que eu já falei, mas é o delírio de ruína, né, de falência, que ele é o causador de todas as mazelas do mundo, tá? Outra alteração pode ser a da conação. Quando a gente fala de conação, a gente fala de vontade, né? A gente acaba falando de certa maneira, até alguns autores têm algumas divergências quando a gente fala isso. Então, conação, a gente fala de vontade, de impulso, de desejo, de pulsão. Então, há alterações relacionadas ao apetite, né? Ele pode ter o negativismo e ele também pode ter ideações suicida, né? Mas que a gente fala, às vezes a gente coloca numa categoria própria que é, é desejo de viver, percepção da vida. Pragmatismo, que é a capacidade da gente desenvolver nossas atividades cotidianas. Eu estou aqui dando uma aula, que é uma coisa que eu faço, poderia ter uma condição psiquiátrica qualquer, mas meu pragmatismo não está prejudicado, né? Mas é muito comum que esses pacientes tenham pragmatismo prejudicado, ou para desenvolver suas atividades como autocuidado, ou mesmo para desenvolver suas atividades laborais. Pode passar. Estou finalizando já. Aqui tem a parte da psicomotricidade. Como eu falei, o paciente ele pode ter uma hipocinesia, uma lentificação, pode ele ficar parado o tempo todo, ou mesmo agitação. O paciente ansioso fica mexendo na mão, fica mexendo no cabelo, roa a unha. Afetividade, como eu disse, que é a questão mais móvel das nossas interações, é uma rigidez afetiva. Tipo, uma coisa boa acontece, a libido lá embaixo diminuída, uma insônia, uma hipersonia, né? Como eu disse, existem controvérsias entre os autores onde coloca as coisas. Mas a gente convenciona colocar coisas como libido, sono na afetividade. E a consciência do eu, que é a percepção do indivíduo. Né? Percepção do eu sou o José, eu começo no meu primeiro fio de cabelo, termino meus dedos dos pés, eu não sou essa mesa, nem essa cadeira, né? Então o indivíduo ele pode ter essa diminuição da consciência do eu, né? Ele pode ter a sensação de que ele está morrendo, que ele está apodrecendo, que ele se sente diminuído. Ele pode ter sensações de despersonalização, que ele não é ele no sentido assim, que ele está explicando de uma maneira melhor, saindo do seu corpo, deixando o seu corpo, né? É muito comum nos pacientes, principalmente nos quadros ansiosos. Pode passar. As últimas coisas, prospecção, né? Que é a capacidade de a gente fazer planos para o futuro, né? Vocês estão fazendo faculdade, vão querer fazer residência de psiquiatria, de preferência aqui em Santa Marcelina, onde eu sou preceptor. É, é pelo Sul São Paulo, tá bom? Todo mundo faz a prova. E vocês têm esses planos para o futuro. É a capacidade de a gente fazer planos. Então, a minha prospecção é isso, a gente tem que pensar no futuro. Os pacientes geralmente vão ter um pessimismo, prospecção prejudicada. E a consciência de morbidade. É muito comum os pacientes falarem assim, não, eu estou assim por outro motivo, qualquer que seja, né? Não tô deprimido, ele se nega a ter a doença. Né? Então, é sobre isso que a gente fala consciência de morbidade. Alguns autores também tratam como insight, né? Capacidade de insight do paciente. Pode passar. Uma coisa que eu achei importante falar para você é sobre depressão e suicídio, né? O transtorno depressivo maior, junto com o transtorno bipolar, está relacionado às principais causas de suicídio, né? É óbvio que no transtorno bipolar vai ser muito mais comum no polo depressivo, no transtorno depressivo maior é a depressão, vai ter suicídio, pode acontecer. E a chance é que os pacientes de transtorno depressivo maior de isquemia, que é como se fosse um subtipo de transtorno depressivo, tentam suicídio de 3,5 vezes mais ao longo da vida. Existem vários fatores de risco, né? A gente tem fatores, como tudo na medicina, a gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis.
E quais são os não modificáveis, né? Eu, José, eu sou um homem branco, aliás, pardo, de tantos anos, né? Pertenço a uma minoria X, eu tenho história de problema com a polícia, eu não posso modificar isso, já aconteceu. Então, o que que acontece? O que não, históricos não modificadores, riscos não modificáveis a gente vai ter? Homens de mais idade, geralmente sozinhos, solteiros, né? Tentativas prévias, então, o principal fator de risco relacionado à tentativa de suicídio é uma tentativa anterior. História de comportamento de automutilação, pertencer a uma minoria sexual, de qualquer ordem que seja, aparentemente é mais comum entre a população trans, a seguida da população gay e lésbica, né, que se relaciona com só o gênero, passando pelas populações bissexuais. E a história de problemas legais. E quais são os riscos modificáveis? Sintomas e eventos vitais, né? São aquelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente pode evitar algumas coisas, né? Demissão, algumas coisas desse tipo. Pensamento de morte, ou seja, tratamento, desesperança, sintomas psicóticos, ansiedade, impulsividade, tratores financeiros, ou seja, são as coisas que a gente pode tentar evitar. E a presença de comorbidades. Transtorno por uso de substâncias, principalmente de álcool e drogas, principalmente por álcool, melhor dizendo, desculpa. Transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade, doenças crônicas, enxaquecas, artrites e câncer. Pode passar. Então, assim, mas toda depressão é igual? E todo quadro depressivo é depressão? Não. Então, eu vou falar sobre, assim, de maneira bem simples, alguns outros tipos de depressão. Vocês estão vendo aqui que eu não coloquei depressão bipolar, porque depressão bipolar é outra coisa. Apesar dela compartilhar de muitos quadros semelhantes, depressão bipolar é um outro departamento, que eu vou falar um pouquinho aqui na frente. Mas os principais subtipos, né, de depressão são a distimia, que é aquele como se fosse uma depressão residual, que não preenche necessariamente os critérios para o transtorno depressivo clássico, o transtorno depressivo maior, aqueles que eu falei para vocês anteriormente, e que tem um, um, um tempo de duração muito mais arrastado. Então, e é muito comum que, às vezes, em vez dele ter um humor deprimido, ele tenha mais um humor irritado, aquela pessoa meio azeda, meio ranzinza, sabe? É muito comum. Depressão sazonal, que está relacionada à mudança de clima, à mudança de estação, que é mais comum nos extremos do planeta, né? Onde a gente tem aqueles períodos onde fica sol muito dia, muito tempo e à noite muito tempo, vários dias, os dias são muito curtos. E nesse caso é muito comum eles fazerem tratamento com fototerapia, como se fazem com bebês. A depressão melancólica, que é uma depressão com características atípicas, onde o paciente ele vai ter um quadro deprimido muito mais grave. Um paciente, aquela depressão, a gente acaba falando uma depressão endógena, onde o paciente ele é deprimido de maneira severa, muito pensamento de morte, é, muita anedonia, muita hipersonia, aquele paciente que fica em casa o dia inteiro, enfornado, sabe? Depressão com sintomas psicóticos, como o próprio nome diz, vai ter alterações da senso-percepção, alucinações, delírios. Depressão pós-parto, não precisa explicar. Mas e alguns outros tipos que podem ter, tá? Pode passar. E aqui a gente tem que sempre se lembrar. Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, apesar de a gente ter uma especialidade maravilhosa, claramente superior às outras, a gente tem que pensar que a depressão, ou, né, os transtornos psiquiátricos, são parte de como se fosse um grande diagnóstico diferencial. A gente tem que esgotar as nossas possibilidades terapêuticas, né, as possibilidades investigativas, melhor dizendo, para que a gente pense que se trata de um quadro depressivo, né? Apesar de que às vezes, né, tá meio na cara, né? Fica meio óbvio algumas coisas. Mas é muito comum. Isso até é uma coisa que às vezes dificulta o nosso trabalho, porque o paciente ele pensa que ele tem tudo, mas ele não está deprimido. E às vezes ele só está deprimido. Mas também pode acontecer. Por exemplo, a minha professora de psiquiatria da graduação, ela, ela fala que um dia a gente às vezes acaba como psiquiatra não fazendo tanto exame físico, que é um erro. A gente deveria fazer muito mais. E tinha um paciente que ela tratava, o paciente fala assim, não, eu tô muito cansado, eu não melhoro, não melhoro, não melhoro, não melhoro, e o cara tinha insuficiência cardíaca. Ou seja, a gente tem que pensar nas outras possibilidades. Então eu coloquei aqui
algumas de várias alterações. Gente, só um minutinho, só ver aqui o que trata, de que se trata, eu já volto. Nada demais, tá todo mundo vivo. Não precisa de um psiquiatra por enquanto. Daí que eu trouxe de uma maneira bem simples, assim, para vocês até lembrarem, tipo, de algumas possíveis investigações que a gente tem que fazer. Tanto que vocês vão perceber que quando vocês forem para o nosso lar, a gente sempre pede uns exames, principalmente sorologias, TSH-T4 livre, é muito comum, e é meio que o nosso principal rastreio. Outras coisas que podem incluir deficiência de vitamina D, deficiência de B12, são coisas muito comuns. Em pacientes idosos, a gente tem que investigar a possibilidade de demência, né? E vai mudando de acordo com a idade do paciente, né? Cada perfil de paciente a gente vai fazer um eixo de investigação. Pode passar. E o principal diagnóstico mas tem outros. Pode passar. Depressão bipolar. Por que que eu falo isso? Porque depressão bipolar não é a mesma coisa que depressão unipolar. Essa aula é de depressão unipolar. Depressão bipolar é parte de uma doença chamada transtorno afetivo bipolar, onde o indivíduo ele vai alternar entre episódios depressivos e episódios maníacos ou hipomaníacos, né? É, eu não vou entrar na aula, porque é a aula do João, ele vai brigar comigo depois. Mas eu queria que vocês soubessem que a gente tem que aventar a possibilidade dos pacientes, em alguns pacientes, dele ter se tratado de um transtorno bipolar. E a gente está tratando uma fase depressiva de um transtorno bipolar. Aqui estão os principais critérios que são preditivos de um episódio de depressão bipolar no episódio depressivo. História familiar de transtorno bipolar, que a gente sempre tem que perguntar. Início precoce do transtorno depressivo, muitos episódios depressivos, histórias de depressão pós-parto. Se tiver sintomas psicóticos, então, fechou. Depressão bipolar, transtorno bipolar. Episódio depressivo de início abrupto, depressão mais grave com características atípicas, uma resposta pobre a antidepressivos, uma perda de resposta súbita a tratamentos que ele tinha resposta, indução de hipomania ou sintomas mistos. O paciente virou com antidepressivo, transtorno bipolar. A presença de sintomas psicóticos, como eu disse, sintomas atípicos, e hipomania subsindrômica. O que que é isso? A hipomania é como se fosse assim, uma, uma mania leve que é quase boa. Então o paciente vai falar que ele está bem, que ele se sente bem, que ele está produtivo, que ele faz muita coisa, que ele trabalha, que ele limpa a casa, que ele cozinha, que ele passa roupa, que transa com a esposa, transa com o marido, transa com o vizinho, e daí as coisas vão escalando para um nível muito maior. Então, a hipomania é um período de transição. E por mais que o paciente se sinta bem, a gente tem que medicar a hipomania com estabilizador de humor. Porque ela vai passar do momento que, por exemplo, que ela está produtiva, para o ponto que ela vai estar em mania e depois mania psicótica. Então é muito comum que paciente em hipomania, vou dar um exemplo da minha vivência com a psiquiatra. A gente tinha uma paciente que era super, uma menina jovem, se desenvolvia super bem na faculdade e ela tinha transtorno bipolar. E ela fez um episódio de hipomania e ela basicamente terminou, assim, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. Terminou a dissertação de mestrado. Só que depois, assim, depois da dissertação de mestrado, ela começou a ficar um pouco mais agitada. Ela começou a trair o marido dela. Ela começou a brigar com pessoas na rua. Ela bateu numa vendedora de shopping. Então as coisas vão escalando para um nível muito mais grave. Então a gente tem que entender. E a principal alteração que vai fazer a gente pensar a favor de uma virada é a alteração do sono, tá? E a comorbidade transtorno por uso de substâncias que também chama a nossa atenção. Pode passar. E como eu trato? Eu não vou falar nos pormenores de tratamento, dar nome de medicações, mas eu acho que é importante vocês saberem as principais classes de medicação que a gente usa. Quais são as principais classes para tratar depressão? Antidepressivos. E são os inibidores seletivos de captação de serotonina, os tricíclicos, né? Eu vou falar um pouquinho dos inibidores seletivos. Fluoxetina,
fluvoxamina, escitalopram, citalopram são alguns exemplos de inibidores seletivos. Os tricíclicos, imipramina, clomipramina, as paraminas da vida, amitriptilina, os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina também são conhecidos como duais, que são a duloxetina, dual duloxetina, a desvenlafaxina, a venlafaxina, os multimodais, que são algumas classes mais modernas, que interagem em vários neurotransmissores. Um exemplo deles é a trazodona, que é uma medicação que dá sono, uma medicação bem legal. E os inibidores de recaptação de dopamina, que é a bupropiona, que como antidepressiva é bem meia boca, mas a gente acaba usando para potencializar e para melhorar pacientes que têm sintomas de anedonia, que é essa ausência de vontade de fazer as coisas. E a psicoterapia, e a com mais evidência, terapia cognitivo-comportamental. Pode passar. E se não funcionar? Ah, não, nada deu certo. O que a gente pode fazer? Combinação de antidepressivos é uma estratégia. Né? A mais comum é a gente combinar um inibidor seletivo com tricíclico. A gente pode também lançar mão de usar outras classes medicamentosas, estabilizadores do humor, anticonvulsivantes, antipsicóticos atípicos, em especial quetiapina e piprazol, que são dois antipsicóticos ótimos modernos. A gente pode lançar mão de fazer potencialização com medicações da mesma classe, ou usando métodos biofísicos, a gente usando eletroconvulsoterapia, que vocês podem ver lá no nosso lar, estimulação magnética transcraniana, que é aquele dos eletrodos, e a gente pode usar também, em relação com métodos hormonais, a gente lança a mão de terapia com hormônio T3, potencialização com alguns suplementos que vão suplementos alimentares, né? Triptofano, que é como se fosse um precursor um, um substrato precursor da serotonina, é, metilfenidato, que é tipo, como se fosse o ácido fólico, que também está relacionado à síntese de serotonina, né? E tem as medidas heróicas, ou seja, nada deu certo, o mundo acabou, todos morreram. Ninguém morreu, mentira. Mas é como se fosse assim, as medidas heróicas é quando a gente vai lançar mão de coisas que não estão na literatura com evidência. Doses off-label, 100, 120 miligramas de fluoxetina, 40 miligramas, 50 miligramas de estalopram, associação de várias medicações, doses extremamente altas de tricíclicos, associação de, de anticonvulsivantes que não são muito comuns, tipo levetiracetam, essas coisas, tá? É, é isso. De maneira muito concisa, acho que eu tentei falar para vocês. É, pode passar agora as referências, mas eu queria passar para vocês assim, uma noção básica que não vai esgotar o assunto, nunca esgotaria esse assunto, é um assunto muito grande. Eu poderia fazer umas 20 aulas só para falar de cada coisa, uma para falar de antidepressivo, uma para falar de diagnóstico diferencial, uma para falar de subtipos, uma para falar sobre hipóteses biológicas. Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Sinceramente, espero que vocês participem da liga, né? E agradecer a oportunidade que os meninos me deram. Eu sempre gosto de estar aqui com vocês, né? Tenho muito orgulho de ter, de certa forma, feito parte da história da FMS e espero que vocês continuem se interessando pela psiquiatria. Muito obrigado, doutor José Augusto. É sempre um prazer ter o senhor dando aula para a gente, ajudando a gente. Não está mais aqui no UFMS, mas está nos nossos corações. A gente sabe que pode contar com o senhor e o senhor também sabe que pode contar com a gente da LAPS. E hoje foi a primeira aula, a aula de transtorno depressivo maior. Amanhã vai ter mais e sexta-feira também. Agora eu vou abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta em relação à depressão, pode abrir o áudio, perguntar ou perguntar também no chat, que eu leio aqui em voz alta, não tem problema. Obrigado pelos elogios, gente. Sem A professora perguntas? perguntei bastante. Lembrando que essa aula já tem respostas da prova.
Com certeza. Quem assistiu, assistiu. Se vocês precisarem mais qualquer coisa, ó, se vocês tiverem alguma dúvida, os meninos podem me mandar depois, a gente tenta conversar sobre isso. E a hora que vocês precisarem de alguma outra aula, vocês me avisem. Eu dou um jeito, nem que nem tenha meio do plantão, com o paciente gritando. É uma aula com contenção ao vivo. É, um, um dia faço um vlog, dia a dia da psiquiatria. Eu tive um antipsicótico para o. Faz o TikTok. Não, só tem só faz residência quem não se garante no TikTok. Como eu não me garanto, eu fiz residência. Foi perguntado se a gravação vai ficar disponível. Sim, ela vai, mas a gente quer deixar para depois da prova, para as pessoas que participaram no dia, elas terem de alguma forma uma vantagem, né? Digamos assim. Mas a gente vai lançar depois, para conhecimento geral, no nosso YouTube, no YouTube da Lápis. Meninos, Certo? se não tiver nenhum, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou ter que sair, porque chegou um paciente que eu vou lá ver junto com o residente, tá bom? Muito obrigado, doutor José Obrigado pela Augusto. aula, doutor. Até Obrigado a Tá mesmo. bom. próxima. Com certeza vão ter próximas. Tchau, tchau. Bom plantão pro senhor. Então, sempre é bom ver vocês. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Até amanhã, gente. 6 horas, hein?